responsabilidade de trazer a palavra para as nossas vidas, né? E eu tenho visto nesses últimos tempos que quando nós ligamos o rádio, ligamos a televisão, o tema é guerra. E quando falamos de guerra, nós falamos também de morte. Estamos vendo crianças sendo mortas, né? Estamos vendo mulheres e homens sendo mortos ali nos países que estão em guerra. E isso tem me preocupado e tem feito com que eu exorto a igreja nesta noite para que nós possamos dobrar nossos joelhos em nossos lares, quando estivermos aqui na igreja, para interceder, né, por essas vidas, por esses missionários que estão nesses países. E pensando nisso, quando se fala de morte, né, eu penso assim que nós falamos de morte. Nós falamos da esperança depois da morte. Amém. E nós pregamos que estamos preparados para a morte. Mas a morte, na vida de muitos, ha sido um tema intocável. Tem pessoas que dizem assim, quando escutam a palavra morte, dizem, olha, eu me arrepiei, estou arrepiado. Alguns já colocam cara de choro quando se fala ou toca no tema da morte. O caixão, as flores, aquele silêncio com um suspiro de um choro, né? A mensagem, a palavra dada naquela reunião por um líder espiritual, as visitas, alguém olhando para o féretro, ou olhando para aquela pessoa que está dentro do caixão. Isso é um quadro de morte. A morte é uma realidade, amados, que nós um dia temos que enfrentar. Hoje, nós somos convidados para estar em um funeral. Amanhã, alguém é convidado para estar no nosso funeral. A morte é uma realidade que traz lágrimas, que traz choro, que traz lamentos. E nós temos que nos preocupar em nos preparar para este dia. A morte é uma realidade que todos vamos enfrentar. Ela é tão real que podemos definir que ela faz parte da nossa vida, porque nascemos já sabendo que vamos morrer. A morte é uma realidade que exige de nós preparo. No livro de Isaías, fala de um rei, o rei Ezequias. O profeta chegou lá e disse assim: prepara a tua casa, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Seria tão bom, verdade, que Deus mandasse um enviado, um profeta na nossa casa e ele dissesse assim para nós: prepara, porque tu vai morrer. Assim como nós preparamos a nossa casa aqui na terra, nós temos que preparar a nossa casa lá no céu. Amém? A morte é uma realidade que foi vencida. Para nós que temos Cristo na nossa vida, a gente sabe que o viver é muito bom, mas o morrer é melhor para estar com o Senhor. Amém? Amém? A morte, ela é uma realidade que nos traz promessas eternas. Jesus falou assim: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então eu quero perguntar nessa noite para a igreja: você está preparado para a morte, para morrer um dia? Está preparado para saber onde você vai depois da morte? Amém? Então, como nós estamos preparados para a morte? Eu queria compartilhar com vocês uma palavra, que esta palavra tem mais ou menos
preparei quando eu morava ali no Chile. Já ministrei nesta palavra. De repente, já ministrei aqui na igreja. E eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Lucas, capítulo 7. Porque nós vamos falar nesta noite de 3 classes de mortos. 3 mortos que podem estar na minha família, na sua família, ou dentro da nossa igreja. O primeiro morto nós vamos encontrar em Lucas, capítulo 7, e o versículo de 11 ao diante, que diz assim: No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade. Lucas, capítulo 7, versículo 11. O título do texto é A Ressurreição do Filho da Viúva de Naim. Dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com eles os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único, guarda esta palavra, único, de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor compadeceu e lhe disse: Não chores. Chegando, tocou o morto, parando os que os conduziam, e disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu, o entregou à sua mãe. Amados, aqui nós encontramos o primeiro morto. E esse morto eu coloquei como morto da rua. O que sentiria você no funeral, no enterro do seu próprio filho? Que terrível, verdade? Não é necessário nem ser um filho, um membro da família, alguém que nós conhecemos, que está perto de nós, que compartilhou muitas situações conosco, e de repente esta pessoa morreu. A história que nós lemos neste texto fala de uma mãe, fala de uma viúva, fala de uma mulher que tinha um só filho, único. Ela não tinha mais filhos. E este filho morreu. Para esta mãe não havia consolo. Eu não sei se tem mães aqui nesta noite que já perderam um filho. Eu não consigo nem imaginar. Porque se eu imagino um dos meus 3 filhos falecendo, eu acho que eu entro numa loucura. Esta mãe, ela não tinha consolo. Porque a morte, queridos, traz tristeza, traz lágrimas, traz desespero, traz dor, uma dor que não tem nenhum diagnóstico de nenhum médico, não tem remédio na farmácia para curar esta dor. Mas alguém chegou na vida desta viúva. Alguém passava por ali, diz o texto bíblico. Jesus olhou que era um enterro. Todavia, não havia chegado no cemitério. Jesus se aproxima dela. Porque, queridos, quando Jesus chega, alguma coisa acontece, verdade? Amém. Muda a história, muda a nossa situação. Seja qual seja a situação que nós podemos nos deparar ou enfrentar, quando Jesus chega, Ele muda. Aleluia! Aquela mulher não estava esperando. E Jesus se aproxima dela e diz assim: não chore. Que coisa mais linda, amados. Verdade. Quantas vezes no meio da nossa luta, da nossa prova, quando a gente olha e não vê mais nenhuma solução, que lindo escutar a voz do Senhor dizendo: não chore, filha, eu estou contigo. Aleluia. E foi o que aconteceu
do cemitério, Jesus chegou com a providência. Amém. Aleluia. Jesus ressuscitou aquele jovem. Jesus levantou aquele morto de dentro do caixão. Quantas famílias estão dentro da igreja e estão chorando pelo seu morto que está na rua? Como no domingo passado estávamos aqui sentindo a presença de Deus, verdade, no meio daquela unção, mas mesmo naquele momento, onde estamos louvando e engrandecendo ao Senhor, nós podemos nos lembrar: eu tenho um morto na rua. Nós podemos subir no monte para orar, mas lá em cima do monte, a lembrança vai vir dizendo: tu tens um morto na rua. Pode ser um filho, pode ser um pai, pode ser alguém que tu conhece, que estás orando, buscando a Deus tanto tempo. E quem sabe tu já preparaste até já o serviço para enterrar a este morto. Mas eu quero te dizer nesta noite que este morto, ele não é para ser sepultado. Aleluia. Este morto é para ser ressuscitado. Aleluia. Jesus vai entrar com providência. E esse morto que tu tens, que está na rua, Jesus vai salvar. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo morto nós encontramos no mesmo livro de Lucas. Lucas, capítulo 8. Vamos ver. Aleluia. Lucas, capítulo 8, versículos de 41, 42, depois pulamos para o 49. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. Prostrando-se aos pés de Jesus, explicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, guarde a palavra única, de uns 12 anos, que estava à morte. Versículo 49. E falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Versículo 52. E todos choravam quando Jesus chegou naquela casa, e planteavam, mas ele disse: não chores, ela não está morta, mas dorme. Amém. Versículo 55. Voltou-se o espírito, e ela imediatamente se levantou. Amados, nós podemos ver aqui o morto da casa, o morto que está dentro da nossa casa. Essa história fala de um homem muito conhecido, um homem rico, uma autoridade, um empresário. Toda a cidade conhecia o chefe da sinagoga chamado Jairo, porque, queridos, quando a enfermidade chega, quando a luta chega, não escolhe cara, não escolhe posição. Amém? Pode chegar para o pobre, como pode chegar para o rico. E este homem, ele estava passando um problema tremendo. Era um bom pai, uma boa mensagem para ser pregada no Dia dos Pais. Um bom pai, porque a sua filha, única filha, estava com 12 anos, era uma menina, ficou doente. Evidente que, como uma pessoa que tem condições, como ele tinha, não era necessário esperar na fila do SUS, verdade? Certamente ele tinha um bom plano de saúde. Levou a filha no médico. O médico não deu solução. Mas ele escutou falar que Jesus estava por ali. Porque, como eu disse no princípio, quando Jesus chega, ele faz a diferença. Amém. Aleluia.
ele estava desesperado. Ele precisava de cura para a sua filha. E o que acontece aqui nessa história? Que Jesus demorou. E aquele homem, queridos, uma coisa que me chama a atenção é que ele foi lá, falou da sua filha, convidou Jesus para ir na sua casa. A sua filha ainda estava doente, não tinha morrido. Mas ele teve paciência. Ele precisava da bênção. E quem precisa da bênção tem que ter paciência. Verdade? Muitas vezes a gente vai e diz, não vou esperar. Olha, o líder não quer falar comigo, não tem tempo. O pastor, muito menos. Perde a bênção, porque não tem paciência. E Jesus demorou. E ainda, no meio da situação daquele homem, ele ainda presenciou Jesus fazendo milagre. Amém. Jesus curando uma mulher de fluxo de sangue. E de repente alguém chega para ele e diz assim, olha, não incomode mais o mestre. Ele já morreu, sua filha já morreu. Jesus demorou e a menina morreu. Mas Jesus disse para ele, tranquilo, fica calmo. Você crê? Se você me buscou, se você me procurou, é porque você crê. Tenha fé. Sua filha está dormindo. E por segunda vez, Jesus disse para as pessoas que estavam dentro daquela casa, não chores. Aleluia. Que bom saber que o nosso Jesus, Ele sempre tem palavra de consolo para nós. Amém. Verdade? Glória a Deus. O Senhor, queridos, é o Deus de coisas difíceis. Aleluia. Ele chega na hora certa. Aleluia. Ele nunca chega atrasado, amém? Amém. Jesus chegou e levantou a criança que já estava morta. Glória a Deus. Morto dentro da nossa casa. Que difícil, igreja. Nós, como cristãos, temos um morto dentro da nossa casa. Por quê? Porque este morto, ele não fala igual como nós falamos. Ele não tem os mesmos propósitos e sonhos que nós temos. Porque tudo que sonhamos, pensamos e organizamos é baixo a permissão e a vontade de Deus. Verdade? Tu senta na mesa, ele não toma o mesmo refrigerante que você toma. Você liga a televisão, ele não vê o mesmo programa que você vê. Pelo contrário, você quer escutar um programa que te edifica, que alimenta os teus valores. Ele coloca o Big Brother para ver, porque ele não pensa igual que você. Ele não crê nos milagres. É o morto que você tem dentro de casa. E é muito difícil, porque tu chega em casa e tu vai falar das bênçãos, das maravilhas que Deus tem feito na tua vida, e aquele morto diz, que louco que está a mãe, que louco que está o pai. Ele não entende. É um morto dentro de casa. Mas Deus quer que nós tomamos a posição de Jó. Você entende, queridos? Nós temos que orar. Sim, nós temos que orar pelo nosso morto. Nós temos que interceder por ele, sim. Nós temos que fazer campanhas de oração, de jejum, sim. Nós temos que subir ao monte também, sim. Mas nós temos que levar Jesus para a nossa casa. Amém. E aí é que está o problema. Porque às vezes nós vemos aquela família tão cristã dentro da igreja. Aquela família, aquele irmão, aquela irmã que não dá problemas dentro da igreja.
Aleluia. E é por isso que muitas vezes nós não salvamos o morto que está dentro de casa, porque nós não somos exemplo. Verdade? Nós estamos na igreja, às vezes somos até pastores, somos líderes, mas os nossos filhos não nos respeitam. Os nossos filhos não vêem Cristo na nossa vida. E é por isso que esse morto, ele não é ressuscitado. Porque pensamos que Jesus é para estar só em nós. Só quando estamos dentro da igreja, queridos, não é assim. Nós temos que levar Jesus para a nossa casa. Amém. Nós temos que dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Nós temos que colocar um púlpito de adoração dentro da nossa casa. Nas provas, nas lutas, nas tribulações, levar os nossos familiares ao encontro de Cristo. Amém. Aleluia. Nós temos que ser um Jairo. Ir atrás do Senhor e dizer, Senhor, por favor, entra na minha casa. Ressuscita o meu morto que está ali, que não quer nada com o Evangelho, que não comparte o Evangelho, que não sente, Senhor, que vai ser o dia do amanhã do meu morto dentro de casa. Leva Jesus para lá, queridos. E se Jesus demora, tem paciência. O Senhor vai chegar com providência na tua casa. Amém. Ele vai ressuscitar o teu morto. Amém? Ele ainda está dentro de casa. Nem ficou gelado. É aquele morto que ainda está quentinho. Que ainda a gente pode tomar a mão dele. Aleluia. Nós temos que salvar o morto da nossa casa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro morto está em João capítulo 11. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, na aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo a quem tu amas. Ao receber a notícia, Jesus disse, esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Versículo 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar onde estava. Versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado há 4 dias. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, não teria morrido o meu irmão. Versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverás. E todo que crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Respondeu. Amém. Versículo 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligadas com a atadura e o rosto envolto em lenço. Amado, nós podemos ver aqui o terceiro morto, que muitas vezes faz frear o nosso caminhar em Cristo Jesus. Nós chamamos este o morto da sepultura. Lázaro estava doente. Mandaram chamar Jesus. Jesus era um amigo deste morto. Mas Jesus demorou.
da filha de Jairo, ele demorou 2 dias. Diz a Bíblia que ele recebeu a mensagem e foi para mais longe. E eu acredito, lendo a história de Lázaro, que Deus tinha um propósito com aquela família. Porque ele havia caminhado com aquela família. Ele havia discipulado aquela família. Ele havia ministrado aquela família. E a fé, amados, não é demonstrada só quando as coisas estão bem. Quando tudo está bonito e colorido. A fé tem que ser mostrada quando estamos passando pelo vale da sombra da morte. Quando estamos vivendo momentos de luta e prova. É aí que o Senhor quer escutar de nós. Eu creio que tu eres o dono do meu milagre. Amém. Aleluia. Ele tinha um propósito. Ele queria saber se Marta, se Maria creia ou acreditava que ele podia fazer um milagre no seu irmão. Ele tinha um propósito. E diz a Bíblia que quando Jesus chegou, Lázaro já havia morto, já havia sepultado, já estava 4 dias dentro da sepultura. E Marta, aquela guria que nós muitas vezes metemos pau nela, que nós muitas vezes falamos só cuida do secular, da casa, não gosta de orar, não gosta de subir ao monte, está sempre preocupada com o seu trabalho. Esta Marta, ela olhou para Jesus e ela disse assim: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não havia morto, não havia morrido. Olha que fé. Não era Maria que estava falando. Não era aquela que estava sempre nos pés do Senhor. Mas era a Marta, que sempre se preocupava com o material, com a sua casa. Era ela que interagiu com o Senhor neste capítulo 11. Eu sei, Senhor, que chegará o dia em que nós vamos ressuscitar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo com o seu irmão morto, sepultado, queridos, ela estava ainda com fé. E ela estava interagindo com o Senhor e demonstrando a sua fé. Amém. Em quem ela tinha crido, a quem ela tinha recebido. Então, tudo que o Senhor ensinou, naquele momento, ela estava mostrando que ela tinha aprendido. E quando ela falou assim: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus chega para ela e mostra quem ele é. Amém. E sabe quem é Jesus, queridos? É aquele que ao morrer, depois de 3 dias morto, desceu à sepultura e tomou a chave do inferno e tomou a chave da morte. Aleluia! É aquele, querido, que ressuscitou ao 3º dia. Esse Jesus é aquele que levantou o morto no meio da rua antes de chegar no cemitério, que levantou o morto dentro da casa de uma autoridade e que agora estava diante de uma sepultura com um morto de 4 dias e ele dizendo assim: Lázaro morre, está simplesmente dormindo. Amém. Aleluia. Queridos, tem que ter autoridade para dizer isso. É verdade. Amém. E o nosso Jesus, ele é o dono da morte, o dono da vida. Aleluia. E para ele, 4 dias não é nada. Ele se coloca diante da sepultura com uma multidão ao redor.
verdade. Nenhum Aleluia. homem com autoridade pode falar isso. Só mesmo o dono da vida e da morte que Amém. pode fazer com que o morto saia da sepultura. Eu sou o que eu sou. Eu morri, por isso que eu posso ressuscitar. E o que mais me chama a atenção, queridos, que Jesus não disse assim: morto, sai para fora. Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Jesus chama o morto da sepultura da tua vida pelo próprio nome. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele conhece o teu morto, querido. Amém. Aleluia. Esse morto que não tem mais esperança. Quantos mortos nós estamos encontrando na rua, que cantava no louvor, Verdade. verdade? É verdade. Que subia o monte conosco, que caminhava conosco, que dizia: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, mas hoje são cadáveres caminhando. Traz meus filhos de volta para tua casa, Deus. Tem uma pessoa aqui na nossa igreja, ela passou por várias igrejas, e ela chegou aqui na nossa igreja. Pastores ajudaram essa mulher. Ela saiu da igreja. Se você hoje entrar no Face dela, é uma vergonha. Voltou para o mundo do lesbianismo. Levou uma sobrinha dela também para o lesbianismo. Você olha para essa pessoa e você diz assim: ela não é nem incrédula, é ímpia. Esta pessoa é o morto que já está sepultado. Não é verdade. É aquele pecado que cheira mal. É aquele desviado que a gente olha e diz: mas não tem mais salvação. Esse aí não tem mais salvação. É aquele drogado. É aquele que está envolvido com a prostituição. É aquele que destruiu um casamento, uma família. Cheira mal, porque já foi morto e já está sepultado pelo pecado. Queridos, mas esta pessoa nasceu para ressuscitar. Glória a Deus. Aleluia. Sabe assim, aquela mãe que o seu filho já está nas drogas, já foi preso. Aí chega aquela pessoa para ele e diz assim: não tem mais esperança, está morto. Esse aí nasceu para morrer. Pois eu quero te dizer neste dia que ainda que ele esteja morto, viverá em Cristo. Aleluia. Mas Jesus, o dono da morte, ele quer ressuscitar o Lázaro da tua vida. Amém? Vamos nos colocar em pé. Amém. Queridos, quem sabe há algo morto na tua alma, no teu espírito, no teu corpo, na tua família, no teu ministério. Quantas pessoas estão permitindo que mortos destruam o seu ministério? Eu conheço uma pastora lá do Chile, que ela disse para mim assim: eu vou desistir do meu ministério, porque faz anos que eu estou lutando para tirar meu filho da prisão, para resgatar ele das drogas. Oh, amados, o Senhor não quer isso. O Senhor não quer que nós desistamos. Vamos desistir do nosso ministério por causa de um morto. Deixa
estão mortos com o Senhor. Aleluia. Entrega esse morto para o Senhor. Aleluia. Qual é o morto na tua vida? É o morto da rua, que está lá na rua, que não quer saber nada da igreja? Qual é o morto da tua vida? É o morto que está dentro da tua casa, que faz você perder a paz? Ou é o morto que já está sepultado, que tu não vê mais esperança? Que já falaram para ti que não tem mais esperança? Ou é algo morto que tu está permitindo na tua alma? Feridas que está na tua alma, que Satanás cada dia se alimenta dessas feridas e vai crescendo e tomando domínio na tua vida. Ou é algo morto que está na tua família, queridos? Pense aí, feche os seus olhos. Pense aí dentro de você, qual é o morto? Os três mortos tinham algo em comum. Eles eram únicos. O filho da viúva de Naim era o filho único. A filha de Jairo era única. E Lázaro era o irmão único. A Bíblia não diz, não usa a palavra único. Mas Marta e Maria não tinham outro irmão. Só tinha Lázaro. Era irmão único. Qual é o único que está prejudicando a tua vida com Deus? Qual é o morto que está na tua casa? E eu quero nesta noite, para terminar essa mensagem, profetizar sobre a tua vida que o Senhor vai ressuscitar o teu corpo. Sabe como? Ezequiel capítulo 37. Quando chegar em casa você lê. Olha o que diz a profecia para as nossas vidas, para as nossas famílias, para a igreja Selu nesta noite. Preste atenção. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como o Senhor havia ordenado, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. E o Senhor disse: profetiza novamente. Assim diz o Senhor teu Deus: eis que abrirei as vossas sepulturas, e farei sair delas
mortos